A lei da fraqueza. Como encontrar o parafuso de qualquer pessoa e assumir o controle. Você realmente acredita que existem pessoas invencíveis? Olha ao seu redor. Aquele chefe que parece inabalável. Aquela pessoa que sempre consegue o que quer. Aquele rival que nunca perde uma negociação. Eles parecem fortalezas, não é? Muros sem portas. Cofres sem combinação. Mas eu vou te contar um segredo que separa quem manda de quem obedece. Não existem fortalezas sem rachaduras. Nenhuma. Zero. Todo ser humano, por mais poderoso que pareça, carrega consigo um ponto fraco, um botão invisível, uma alavanca escondida. Na psicologia do poder, chamamos isso de o parafuso. E o que é esse parafuso? É simples. É aquela fraqueza tão profunda, tão enraizada na alma da pessoa, que quando você a descobre e pressiona levemente, ela não tem escolha. Ela age, ela reage, ela obedece, não porque você forçou, mas porque você tocou no único ponto que ela não consegue controlar. Pense em um parafuso de verdade. Você não precisa quebrá-lo. Basta girar na direção certa. Uma volta, duas voltas, e a estrutura inteira se abre. O mesmo acontece com pessoas. A Lei 33 do Poder diz exatamente isso. Descubra o parafuso de cada pessoa, porque quem conhece a fraqueza do outro controla o jogo. Sempre. Agora, deixa eu te mostrar algo perturbador. Você também tem um parafuso. Todos temos. A diferença é que a maioria das pessoas vive a vida inteira sem saber onde ele está. E quando alguém mais esperto encontra primeiro, o jogo já acabou. Você vira marionete. Mas calma, ao longo deste vídeo, eu vou te ensinar duas coisas. Primeiro, como encontrar o parafuso de qualquer pessoa ao seu redor. Segundo, como proteger o seu próprio parafuso para que ninguém jamais o use contra você. Vamos começar pelo básico. Por que todo mundo tem uma fraqueza? A resposta está na infância. Simples assim. Todos nós crescemos com buracos emocionais. Aquele pai que nunca elogiou, aquela mãe que nunca abraçou o suficiente. Aquele momento em que você foi humilhado e ninguém te defendeu. Essas experiências não desaparecem. Elas viram fome. Fome de aprovação, fome de controle, fome de ser visto. E essa fome é o parafuso. Um CEO bilionário pode ter construído um império. Mas se ele foi rejeitado na adolescência, ele ainda vai buscar validação como um cachorro busca osso. Ele vai fazer qualquer coisa para ser admirado. Você entendeu onde eu quero chegar? Você não precisa de dinheiro para controlá-lo. Você só precisa dar a ele o que ele nunca teve. Reconhecimento. Olha que poder você tem agora. Com uma frase bem colocada, você gira o parafuso dele. Ninguém fez isso como você fez. Você é único. Pronto, ele é seu, mas não para por aí. O parafuso não é só sobre carência. Às vezes, é sobre vício. Algumas pessoas têm fraquezas químicas, literais, álcool, drogas, sexo, apostas. Essas são as mais fáceis de explorar, porque o alvo já está meio dominado pela própria compulsão. Você só precisa ser a ponte entre ele e o prazer. E ele vai atravessar essa ponte sempre que você chamar. Outras vezes, o parafuso é pura vaidade. A pessoa precisa ser a mais inteligente da sala. Precisa ganhar toda a discussão. Precisa provar que está certa. Esse tipo de parafuso é perigoso para o próprio dono, porque ele vai se autossabotar só para não admitir um erro. E tem mais. Alguns parafusos são emocionais. Raiva incontrolável, inveja que corrói por dentro, medo de abandono. Quando você identifica qual emoção domina o alvo, você não precisa convencê-lo de nada. Você só provoca a emoção e deixa ela fazer o trabalho. Aqui está a verdade, nua e crua. Poder não é sobre força. Poder é sobre informação. Quem conhece a fraqueza do outro não precisa gritar, não precisa ameaçar. Só precisa sussurrar a coisa certa, no momento certo, e assistir o dominó cair. Então eu te pergunto de novo, você realmente acredita que existem pessoas invencíveis? Ou você finalmente entendeu que todo mundo tem um parafuso esperando para ser girado? Antes de avançarmos, grave isto. O maior erro que você pode cometer é achar que você é a exceção, que você não tem parafuso, que você está acima disso. Essa arrogância, ela mesma, já é um parafuso. E tem gente te observando agora, esperando você baixar a guarda. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente onde procurar o parafuso de qualquer pessoa. Os sinais que elas dão sem perceber. Os padrões que se repetem. As rachaduras na máscara.
Prepare-se, porque quando você aprender a enxergar, você nunca mais vai olhar para as pessoas da mesma forma. Onde exatamente está escondido o parafuso de uma pessoa? A resposta é mais simples do que parece, mas exige que você vire um observador, um detetive frio. Alguém que não julga, não se distrai, não se emociona, apenas coleta dados. Vou te dar o mapa. Existem 3 territórios onde todos os parafusos estão enterrados. 3 zonas de caça. Se você souber procurar nesses lugares, você nunca vai errar. Território 1. As inseguranças de infância. Aqui está o segredo, que ninguém te conta. Adultos são apenas crianças feridas usando máscaras. Por baixo do terno, da pose, da confiança falsa, existe uma criança que ainda está esperando ser amada, ser vista, ser validada. Essas feridas de infância nunca cicatrizam completamente. Elas viram padrões, comportamentos automáticos. E se você souber ler esses padrões, você descobre o parafuso em menos de uma conversa. Como identificar? Observe o que a pessoa precisa ouvir, não o que ela quer ouvir. Tem diferença. Exemplo prático. Você conhece alguém que vive se gabando? Que conta vantagem em toda conversa? Que sempre tem uma história melhor que a sua? Esse é o parafuso da insuficiência. Essa pessoa nunca foi elogiada o suficiente quando criança. Agora ela mendiga atenção disfarçada de superioridade. O parafuso dela, admiração, você não precisa competir com ela. Você só precisa alimentar o ego dela. Cara, você é incrível mesmo. Como você consegue... Pronto, ela vai fazer o que você quiser, só para continuar recebendo essa validação. Outro exemplo. A pessoa que nunca confia em ninguém, que testa todo mundo, que sempre acha que tem alguém tentando enganar. Essa pessoa foi traída ou abandonada na infância. O parafuso dela é o medo de rejeição. Como você usa isso? Você vira a única pessoa confiável. Você prova lealdade de forma exagerada. Pequenos restos constantes. E ela vai se agarrar em você como quem se agarra em uma tábua no mar. Escuta bem, você não está inventando fraquezas. Você está apenas enxergando o que já está lá. A infância deixa marcas. E essas marcas viram portas. Portas que, uma vez abertas, te dão acesso total. Território 2. Vícios e prazeres. Agora vamos para o território mais perigoso, porque aqui o parafuso não é emocional, é biológico, é químico, é instintivo. Algumas pessoas são escravas dos próprios desejos. E o pior, elas sabem disso, mas não conseguem parar. Pode ser álcool, pode ser comida, pode ser sexo, pode ser poder, pode ser dinheiro, pode ser atenção, pode ser adrenalina, seja lá o que for. Se a pessoa não consegue dizer não para aquilo, aquilo é o parafuso dela. E o mais fascinante, ela vai mentir para si mesma sobre isso. Vai dizer que está no controle, que pode parar quando quiser. Mas você, como observador, vai perceber a verdade. Porque o comportamento não mente. Como identificar vícios ocultos? Observe os padrões. A pessoa sempre arruma desculpa para fazer a mesma coisa. Ela fica irritada quando é impedida de fazer aquilo. Ela sacrifica outras áreas da vida para manter aquele prazer? Se a resposta for sim, você encontrou o parafuso. Vou te dar um exemplo clássico no ambiente corporativo. Tem chefes que são viciados em controle. Eles não delegam, não confiam, precisam saber de tudo, decidir tudo, microgerenciar tudo. O parafuso deles, a ilusão de segurança. Eles acreditam que se soltarem o controle, tudo vai desmoronar. Como você usa isso? Você não tenta tirar o controle dele. Pelo contrário, você reforça a ilusão. Chefe, só você pode aprovar isso. Ninguém mais tem a visão que você tem. Enquanto ele se sente no comando, você manipula as opções que ele tem para escolher. Ele acha que está decidindo, mas você já decidiu por ele. Outro exemplo. Pessoas viciadas em validação social. Elas vivem para os likes, para os elogios, para a aprovação da multidão. O parafuso delas é a dependência de atenção externa. Como você domina esse tipo? Fácil. Você vira a fonte da atenção. Você elogia. Você valida. Você faz ela se sentir especial. E quando você para de fazer isso, ela entra em desespero e faz qualquer coisa para recuperar sua aprovação. Entendeu o padrão? Vícios não precisam ser químicos. Podem ser comportamentais, emocionais, mas todos funcionam da mesma forma. A pessoa perde o controle, e quem controla o parafuso, controla a pessoa. Território 3.
Emoções incontroláveis. Aqui entramos no terreno mais explosivo, porque algumas pessoas têm gatilhos emocionais tão sensíveis que basta uma palavra, um gesto, um olhar e elas perdem a razão. Essas emoções incontroláveis são minas terrestres. E se você souber onde elas estão, você não só evita pisar nelas, como pode fazer o outro pisar. As emoções mais comuns que funcionam como parafuso: raiva, inveja, orgulho ferido, medo de humilhação. Vamos começar pela raiva. Tem gente que explode por nada. Um comentário, uma piada, uma discordância. Quando alguém perde a calma facilmente, essa pessoa já te mostrou onde está o parafuso. Como usar? Você não precisa provocar diretamente. Você só precisa criar situações onde outros provoquem. Ou melhor ainda, você se posiciona como um calmante. Relaxa, cara. Não vale a pena. Enquanto a pessoa perde o controle e a credibilidade, você ganha respeito e autoridade. Agora, a inveja. Esse é um parafuso silencioso, mas devastador. Pessoas invejosas sofrem quando outros brilham. Elas não conseguem se alegrar pelo sucesso alheio. Elas corroem por dentro. Como identificar? Observe quem nunca te elogia, quem sempre minimiza suas conquistas. Quem muda de assunto quando você conta algo bom. O parafuso da inveja é perigoso, porque a pessoa invejosa vai te sabotar sem você perceber. Então você precisa jogar diferente. Você finge ser menor do que é. Você diminui suas vitórias perto dela. E assim você desarma o parafuso antes que ele seja acionado. Por último, o medo de humilhação. Esse é o parafuso mais comum entre pessoas de ego inflado. Elas precisam sempre parecer superiores. Sempre estar por cima. Sempre ter razão. O medo delas ser expostas, ser ridicularizadas, perder a reputação. Como você usa isso? Você nunca confronta publicamente. Você sempre deixa uma saída honrosa. Você faz o jogo privado. E assim, a pessoa te deve um favor, porque você protegeu a imagem dela. E dívidas emocionais são as mais caras de pagar. Então recapitula comigo. Infância, vícios, emoções. Esses são os 3 territórios onde todos os parafusos estão escondidos. Agora você tem um mapa. No próximo bloco, eu vou te ensinar a tática do giro. Como usar o parafuso sem deixar rastros. Como dominar sem parecer que está dominando. Porque encontrar o parafuso é só o começo. O verdadeiro poder está em saber quando e como girar. Agora que você encontrou o parafuso, o que você faz com ele? Aqui está onde a maioria das pessoas erra. Elas descobrem a fraqueza do outro e saem por aí atacando, cutucando, provocando. E o que acontece? O alvo percebe, levanta a guarda e o parafuso fica inacessível. Controle não é sobre força bruta. Controle é sobre sutileza. É sobre girar o parafuso tão devagar, tão suavemente, que a pessoa nem percebe que está sendo manipulada. Ela acha que está tomando decisões sozinha, mas na verdade você já plantou a ideia, já direcionou o caminho. Vou te ensinar o método, o passo a passo de como girar o parafuso de alguém e assumir controle total sem levantar suspeitas. Passo 1. Nunca ataque o parafuso diretamente. Esse é o erro de iniciante. Se você descobriu que alguém é inseguro, não saia falando você é inseguro. Se descobriu que alguém é vaidoso, não saia dizendo você é cheio de si. Por quê? Porque quando você nomeia a fraqueza, a pessoa se defende. E um alvo defensivo é inútil. Em vez disso, você alimenta o parafuso. Faz a pessoa se sentir confortável com a própria fraqueza, até que ela mesma a exponha sem perceber. Exemplo prático. Imagine que você descobriu que seu chefe é movido por vaidade. Ele precisa ser visto como o gênio da empresa. O mais brilhante. O mais visionário. Você não vai confrontá-lo, vai alimentar. Chefe, aquela decisão que você tomou semana passada foi brilhante. Ninguém mais teria pensado nisso. Você planta a semente e agora, toda vez que ele precisar decidir algo, vai querer parecer brilhante de novo. Aí você oferece a solução que quer, embalada como se fosse ideia dele. Chefe, e se a gente fizesse X? Seria algo no seu estilo, inovador. Ninguém mais está fazendo. Pronto! Ele vai topar. Não porque é a melhor ideia, mas porque parece que é dele. E ele precisa manter a imagem de gênio. Viu a sutileza? Você não pressionou, não ordenou. Apenas girou o parafuso 1 grau. E ele se moveu sozinho. Passo 2. Use o tempo como aliado. Um parafuso não se gira de uma vez. Você não força.
Você guardua, espera o momento certo. Existe uma tática poderosa aqui. Repetição espaçada. Você planta a mesma ideia várias vezes, de formas diferentes, ao longo de dias ou semanas. E a pessoa começa a achar que aquela ideia é dela. Exemplo clássico de negociação. Você percebe que o outro lado está com pressa. Prazo apertado, precisa fechar logo. Pressa é um parafuso. Tempo é o giro. O que você faz? Não acelera, desacelera. Preciso consultar minha equipe. Vou revisar os números. Falamos semana que vem. A cada atraso, o desespero do outro lado aumenta. E quando o desespero cresce, as concessões aparecem. Eles oferecem mais, abaixam o preço. Aceitam termos piores. Tudo porque a pressa foi girada lentamente. Você não pressionou, apenas controlou o ritmo. E quem controla o ritmo, controla o jogo. Passo 3. Ofereça a ilusão de escolha. Pessoas odeiam ser controladas, mas adoram escolher. Então você dá a ilusão de escolha com opções que levam ao mesmo lugar. Imagine que você quer que seu sócio aprove um investimento arriscado. Ele é movido pelo medo de perder dinheiro. Medo é o parafuso dele. Você não diz, confia em mim. Isso ativa o medo na hora. Em vez disso, apresenta duas opções. Opção A, investir no projeto X, com risco controlado e retorno alto. Opção B, não investir e perder a oportunidade para o concorrente. As duas opções levam ao investimento, mas ele escolhe a opção A, achando que evitou o pior. Você já sabia o resultado desde o começo. Isso é girar o parafuso com elegância. Você não força, direciona. Passo 4. Reforce o parafuso. Depois do giro aqui, você solidifica o controle. Depois que a pessoa faz o que você queria, você reforça a decisão. Faz ela se sentir bem com aquilo. Voltando ao chefe vaidoso. Depois que ele aprova a ideia, você reforça. Chefe, essa decisão foi realmente visionária. A equipe comentou, você está programando o parafuso. Agora, sempre que ele quiser se sentir visionário, vai te ouvir, porque você virou a fonte da validação que ele precisa. Esse é o truque. Você não domina uma vez, cria um ciclo. A pessoa fica viciada na sensação que você oferece. E vício é controle contínuo. Aplicações práticas. O parafuso no dia a dia. Cenário 1. O chefe inseguro. O parafuso, ego frágil disfarçado de autoridade. Como girar? Nunca discorde direto. Enquadre suas ideias como extensões das dele. Chefe, aquilo que você disse ontem me fez pensar. Resultado? Resultado, você ganha influência e proteção. Porque proteger você é proteger o sucesso dele. Cenário 2. A negociação com desespero. O parafuso é a urgência financeira. Como girar? Esfrie. Vou pensar. Tem outras opções. O tempo passa. O desespero cresce. Quando você volta, oferece menos. E a pessoa aceita. Cenário 3. O manipulador de culpa. O parafuso é o controle emocional. Como virar o jogo? Indiferença educada. Entendo, mas não posso resolver isso agora. Culpa só funciona se você aceitar sentir. Se não aceita, o parafuso gira no vazio. E aqui está o truque final. Quando você para de reagir, a pessoa perde o poder. Muitas vezes, ela revela o verdadeiro parafuso. Medo de abandono, necessidade de controle, insegurança, e aí você decide, gira o parafuso dela, ou se afasta. Porque agora, o controle é seu. Resumo, encontrar o parafuso é inteligência. Girar o parafuso é poder e fazer isso sem deixar rastros, maestria. No próximo e último bloco, eu vou te ensinar a peça mais importante do jogo, como proteger o seu parafuso. Porque não adianta dominar os outros se você está vulnerável. E o seu parafuso, onde ele está? Essa é a pergunta que ninguém quer responder, porque encarar a própria fraqueza é doloroso, é humilhante, é assustador. Mas aqui está a verdade mais brutal deste vídeo. Se você não souber onde está o seu parafuso, alguém vai encontrá-lo por você. E quando isso acontecer, você vira marionete. Você perde o controle da sua própria vida e nem percebe. Então, antes de sair por aí manipulando todo mundo, você precisa fazer uma quarentena interna. Precisa se conhecer tão profundamente que ninguém consiga te surpreender. Vou te guiar nesse processo. E eu te aviso,
Vai doer. Mas é o único caminho para a verdadeira invencibilidade. Etapa 1. Identifique suas inseguranças de raiz. Senta e faz as perguntas difíceis. De verdade, sem mentir para si mesmo. O que você precisa ouvir das pessoas? Que você é inteligente, bonito, bem-sucedido, amado? Se você tem uma necessidade compulsiva de ouvir algo específico, isso é um parafuso. Vou te dar exemplos reais. Se você precisa que as pessoas te achem inteligente, seu parafuso é insuficiência intelectual. Provavelmente, na infância você foi chamado de burro, lento ou comparado negativamente com alguém. E agora passa a vida tentando provar que é esperto. Qualquer situação que ameace essa imagem te desestabiliza. Como alguém gira esse parafuso? Fácil. Colocam você em situações onde parece menos inteligente. Fazem perguntas que você não sabe responder. Te comparam com alguém mais brilhante. Você entra em desespero, tenta provar, se expõe e perde. Se você precisa ser amado por todo mundo, seu parafuso é o medo de rejeição. Você não consegue lidar com o conflito. Evita dizer não. Se sacrifica para agradar, as pessoas percebem isso e te usam. Pedem favores, te exploram e você não consegue recusar, porque o parafuso dói demais. Como alguém gira esse parafuso, ameaçam te abandonar. Se você não fizer isso, a gente se afasta. E você faz qualquer coisa para evitar a rejeição, mesmo que isso te destrua. Agora, responde com honestidade. Qual é o seu parafuso de infância? O que você ainda está tentando provar? O que ainda tenta compensar? Escreve isso. Coloca no papel, porque o primeiro passo para proteger um parafuso é admitir que ele existe. Etapa 2. Mapeie seus vícios ocultos. Agora entramos no território perigoso. O que você não consegue controlar. O que você faz mesmo, sabendo que não deveria. Pode ser comida, pornografia, compras, bebida. A necessidade de estar sempre certo. Atenção nas redes sociais. Qualquer coisa feita de forma compulsiva, repetida e que depois gera culpa ou vazio é um vício. E vício é parafuso. Vou te contar uma história real. Conheço um empresário que construiu um império. Rico, poderoso, respeitado, mas tinha um vício: validação feminina. Precisava estar rodeado de mulheres que o desejassem. Isso alimentava o ego dele. Então apareceu uma mulher que entendeu o jogo. Não se jogou, se fez de difícil. Girou o parafuso devagar. Em 6 meses, esse cara, que era um lobo nos negócios, virou um cachorrinho. Dava presentes, pagava contas, mudou contratos. Tudo porque ela controlava o único vício que ele não dominava. Moral da história? Não importa o quão forte você é. Se você tem um vício e alguém descobre, você já perdeu. Então faz o seguinte: lista todos os seus vícios, mesmo os que você acha pequenos, mesmo os que acredita estarem sob controle. Agora a pergunta dolorosa: quem na sua vida já sabe desses vícios? Quem pode usar isso contra você? Se a resposta não é ninguém, você está vulnerável. Etapa 3. Domine suas emoções explosivas. Qual é a emoção que te faz perder a razão? Raiva, inveja, orgulho ferido, medo? Identifica isso, porque essa emoção é a alavanca que outros puxam quando querem te desestabilizar. Exemplo clássico: pessoas que explodem de raiva. Alguém fala algo e a pessoa perde o controle, acaba gritando, ofendendo e age de forma irracional. O que acontece? Ela perde credibilidade na hora. E pior, fica previsível. Qualquer um que quiser manipulá-la sabe exatamente o que fazer. Basta provocar. Agora pensa, você tem algum gatilho emocional? Algo que, quando alguém fala, você perde a calma? Se tem, você precisa desarmar isso. Como? Exposição controlada. Se colocar em situações onde o gatilho aparece, mas você escolhe não reagir. Treinar o autocontrole. Com o tempo, o gatilho perde força. Não é fácil, mas é essencial, porque enquanto existir uma emoção incontrolável, existe um parafuso, e parafuso desprotegido é convite para manipulação. Etapa 4. Crie uma persona de proteção. Aqui está a tática mais avançada. Depois de mapear seus parafusos, você cria uma persona pública que não revela essas fraquezas. Se o seu parafuso é a necessidade de ser amado, você não pode ser simpático com todo mundo. Crie uma persona de indiferença, de alguém que não precisa de aprovação. Assim, quando tentarem usar esse parafuso,
vão mirar no lugar errado. Se o seu parafuso é a insegurança intelectual, não fique tentando provar que é inteligente o tempo todo. Crie uma persona de humildade intelectual. Alguém que admite que não sabe tudo. Quando tentarem te fazer parecer burro, você responde: pode ser. Não entendo muito disso mesmo. O ataque perde o efeito. A jogada é essa. Você desvia o parafuso real, cria uma camada de proteção. As pessoas tentam girar um parafuso que não existe, enquanto o verdadeiro continua escondido. Etapa 5. Compartimentalize suas vulnerabilidades. Nunca revele todos os seus parafusos para a mesma pessoa. Muita gente erra aqui. Se abre completamente com alguém. Conta inseguranças, medos, fraquezas. Se essa pessoa vira inimiga, ela tem todas as armas. Sabe exatamente onde atacar e você fica indefeso. A estratégia correta é compartimentalizar. Você pode falar da insegurança A com a pessoa X, da insegurança B com a pessoa Y. Mas ninguém deve ter um mapa completo. Assim, se alguém te trair, o dano é limitado. Pode acertar um parafuso, mas não todos. O paradoxo final: vulnerabilidade estratégica. Existe um momento em que revelar um parafuso menor protege o maior. Se você percebe que alguém está tentando descobrir suas fraquezas, ofereça uma fraqueza falsa, ou uma real, mas irrelevante. Exemplo: seu parafuso real é o medo de fracasso, mas você diz que seu ponto fraco é ser viciado em café. A pessoa acha que descobriu algo. Tenta usar. Você ri. Eu amo café. Pronto. A munição foi desperdiçada. Enquanto isso, o parafuso real continua protegido. Essa é a arte da vulnerabilidade estratégica. Você controla o que os outros descobrem sobre você. Recapitulação final. As 5 regras da invencibilidade. Regra 1. Conheça seus parafusos antes que outros conheçam. Regra 2. Desarme seus gatilhos emocionais. Regra 3. Crie uma persona pública que esconda seus parafusos reais. Regra 4. Compartimentalize suas vulnerabilidades. Regra 5. Use vulnerabilidade estratégica. E aqui está a verdade final. Poder real não é dominar os outros. É não ser dominado. Você pode aprender a girar todos os parafusos do mundo, mas se não proteger o seu, nunca será livre. Então, eu te desafio agora. Então fecha este vídeo, senta sozinho, pega um papel e responde: qual é o meu parafuso? Quem pode usá-lo contra mim? O que eu preciso fazer para protegê-lo? Essas perguntas mudam vidas. Porque o verdadeiro poder não está em manipular, está em ser imanipulável. A Lei 33 não é sobre encontrar o parafuso dos outros. É sobre não ter nenhum parafuso visível. Agora vai. Se proteja. O mundo tá cheio de gente procurando parafusos. E se você deixar o seu exposto, o jogo acaba. Você perdeu. E nem vai perceber até ser tarde demais.